Momento Mariano, terça-feira, 21 de setembro de 2021. Querido irmão, querida irmã, alegria poder estar com você. Estamos iniciando mais um Momento Mariano. Hoje são 21 de setembro de 2021. Aqui fala Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo metropolitano de Vitória da Conquista. Celebramos São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus era judeu, filho de Alfeu, e exercia em Cafarnaum, cidade portuária de muito movimento, o ofício de cobrador de impostos. Um dia, Jesus, saindo da cidade de Cafarnaum, indo em direção ao lago, fixou o olhar sobre Mateus, que estava sentado fazendo a arrecadação de impostos. Foi um olhar importante, como Jesus costumava fazer, usando de toda atenção e amor, seguido das palavras "segue-me". Talvez Mateus já conhecia Jesus. O olhar e as palavras foram suficientes. Mateus levantou-se sem hesitar e começou a segui-lo, deixando o serviço do rei Herodes para se colocar completamente à disposição de Jesus de Nazaré. De homem de negócio impuro, detestado pelos judeus, passou a ser anunciador do reino. Ele abandonou as coisas que eram fonte de lucro fácil e seguro e que são muitas vezes injustas e desonestas. Compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar fazendo atividades desaprovadas por Deus. Existem coisas que são incompatíveis com o seguimento de Cristo, como é o caso das riquezas desonestas. O texto diz que ele se levantou. Levantar-se é o legítimo abandonar aquela situação de pecado para aderir conscientemente à palavra de Jesus e viver em profunda comunhão com ele. Seguir a Jesus implica romper com muitas coisas. Mateus abandona o banco de arrecadação para seguir a Cristo Jesus. Mateus se tornou o maior missionário desta graça, o evangelizador por excelência. De cobrador de impostos se transformou em anunciador da verdade do ressuscitado. Queria dizer para você que as pessoas que estão afastadas da santidade de Deus podem se aproximar dela e dar um acolhimento exemplar, deixando-se tocar pelos efeitos da misericórdia do Senhor. Os judeus não se sentavam à mesa com os publicanos. Era um pecador público, um cobrador de impostos, e pecador porque estava a serviço do imperador e de seus deuses. Jesus era considerado amigo. Comer com o pecador significava se contaminar, se tornar então impuro. No tempo de Jesus, eram mais de 500 regras escrupulosamente observadas para manter a pureza. Jesus descumpre cada uma dessas regras. Para ele, o mais importante é que a sua santidade alcance o pecador do que se distanciar de quem é impuro. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.